Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia especial para a dona de casa. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga. É para você que acordou agora, você que vai assistir agora ao vivo e a cores. Nós estamos dizendo assim para você, bom dia, né? Quem vai assistir à tarde, boa tarde. Quem vai assistir à noite, uma boa noite, porque esse programa estará nas plataformas aí do Facebook e 5 canais aí na internet, onde você vai encontrar no YouTube, no Instagram, no TikTok e no Kawaii, né? Kawaii. Shalom, Ruth. Shalom. Tá alegre hoje? Então, Ruth, uma coisa que me alegrou uhum. agorinha foi o sol saindo já com aquela força. Ah? Clarei aqui, porque nós temos essa parte aqui do nosso estúdio, a gente recebe a luz solar, né? Apesar da energia que nós usamos aqui, é uma energia solar. E aí tem a natural mesmo, direta, vem em cima de nós aqui, a gente sente o reflexo, porque a gente não pega 100% da energia. Não pode deixar assim. Não, acho que tem que jogar pra cá. Mas dá para ver a mais bandeira claro. da blusa ali. Porque a gente olha ali, tá escuro. Não, tinha impressão. Tu deve estar. Tu tem que vir mais para cá para ficar de frente. Aí vai clarear mais, clarear. Porque tu é clara, eu sou escuro. E pra mim fica a luz na minha cara. Aí fica do jeito que pra mim enxergar. E a luz está começando a se confraternizar com os faróis do programa Nossa Terra. Mas, meu amigo, minha amiga, um bom dia para a dona de casa, para você, dona de casa. Um bom dia especial. A dona de casa, não sei porquê, todo dia ela faz a mesma coisa, né, Ruth? Nunca para, né? E não abusa, né? Abusa, mas é obrigado a fazer. Não, mas faz por amor, não é obrigado, não. Porque, Ruth, ser dona de casa não é fácil. Mas não é valorizado. Mas a Bíblia fala, assim, agora eu vou falar de valor, porque o Eterno diz que a mulher sabe o que é? Edifica a sua casa, a mulher sábia. A tola, o que é que ela faz? Espalha, faz divórcio. A mulher sabe. Essa palavra aí eu sei que está na Bíblia, mas eu fico sempre com o pé atrás. Não, pode botar Tem o pé na frente. mulher que ela é sábia e no final ela é tola. Ela procura para ter um lar, mas o companheiro dela não quer. Fica só procurando na rua outras, as novinhas, fazendo o que não prometeu no altar, né? Porque ele promete uma coisa no altar, depois vai fazer outra. Quer dizer, ela termina sendo tola, não é nem sábia. E às vezes aguenta para poder ter um lar e ter os seus filhos. Mas o padre disse, até que a morte vos separe. Aí não pode separar, porque a separação, Ruth, por exemplo, existe religiões, a maioria das religiões não aceita o divórcio, sabe disso, né? É por isso que muitas vezes tem morte. Mas escute, a posta está negativa. Olha o sol, olha para o sol como está lindo. Aí preste bem atenção uma coisa. É porque que Deus permitiu para o seu povo o divórcio. Não foi ele que criou o divórcio. Não, existe coisa na terra que Deus permite. Não é que ele esteja a favor daquilo. Ele diz assim, a própria Bíblia tem uma passagem que eu não sei onde fica, neste momento, que diz assim: pela dureza do vosso coração, Moisés mandou dar carta de divórcio. Certo. Para evitar o pior. Agora não é por qualquer besteira que vai ter divórcio, não. Porque na realidade, o divórcio, quando há o casamento é um contrato civil, mas espiritual. Também. Quando você casa, você casa como padre, casa na igreja evangélica, na religião de Umbanda, qualquer religião que o ministro ministrou o seu casamento. Aquele casamento, no mundo espiritual, a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Agora, Deus permitiu o divórcio foi porque para evitar, como você disse, evitar morte, espancamento, né? Porque então, quantas mulheres já sofreram espancamento e não pode largar, mas existem outros meios que a mulher às vezes sofre e não pode largar. Eu não quero separar da minha família.
É, né? Outra, os bens materiais. tem uns que ficam pelos bens. Mas a, a família, a mulher, às vezes, ela quer dar para sua família o seu lar, né? Porque um lar dividido, o filho não sabe onde é o lar dele, se é na casa do pai, se é na casa da mãe. Outra que serve de exemplo para os filhos, porque nós, como pais, nós somos o espelho que reflete nos nossos filhos. Se nós fazemos, nossos filhos vão fazer. Por que que hoje o casamento não tem mais aquela credibilidade? Porque tem muitos aí que ficam se batendo, se espancando, sendo preso, porque tem a lei da Maria da Penha. Porque quantas crianças que acabou, bem dizer, o mundo para eles, porque viu o pai matando a mãe na frente deles. Para evitar isso, é melhor o divórcio. Olha, Ruth, muitas religiões, como a Igreja Católica Apostólica Romana, ela sempre opinou para que não haja separação dos casais, apresentando o casamento como uma instituição divina, que é realmente, né? Eles não estão errados, não. Não está errado Há não. muitas igrejas evangélicas, por exemplo, hoje mudou tudo, né? Mas eu lembro que quando nós, no passado, quando a gente iniciou, o estatuto da igreja falava a respeito da pessoa que é casada, que não deveria separar, né? Porque aquelas pessoas que é casada, se separam e depois quer o cargo de novo, não. Quer dizer, eu sou o exemplo do altar, um casamento. Eu sou casado, tenho minha família, todo mundo conhece. De repente aparece uma jovenzinha, eu me engraço, divorcio da minha esposa para casar com aquela mulher ali. Fica novinha. Aí a igreja não dá mais aquela credibilidade que dava antes. E o exemplo que a pessoa está dando. Pois é um exemplo. Depois os outros querem fazer o mesmo. E nós nem pensávamos. Eu tomei café, né? Não conversamos nadinho, nós estamos falando aqui de divórcio, separação. Mas alguém está precisando. Eu quero mandar um abraço para o Kio, né? O Kio, ele está dando Shalom, Baruch Hashem. Ele sempre está com a gente. Um abraço para você, meu amigo, e toda a sua família. Shalom, né? Nós, na sexta-feira, estamos fazendo a preparação para o Kiddush, né? E todos que praticam judaísmo, no final da sexta-feira, a gente faz o Kiddush, a entrada do Shabat, né? A Bíblia ela diz assim, que está no livro de Provérbios, né? Mulher sábia edifica a sua casa. E o homem? Por que ele não tem que ser sábio? Só a mulher que tem que ser sábia? Não, Ruth, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que no passado a mulher pouco valia. Hoje as mulheres podem levantar a mão para o céu e agradecer porque elas podem votar, elas podem ser empresárias, mas isso pode aí ser elas política. conseguiram pelo esforço delas. Não, eu estou falando pelas lutas, que elas são vitoriosas nisso. Quando houve o direito do voto para a mulher, não foi aqui no Brasil, foi lá nos Estados Unidos que foi feito o movimento das mulheres, nesse sentido de ter essa liberdade de votar. Porque antigamente era só os homens que votavam. E só os homens poderiam exercer cargo público. As mulheres não podiam, porque nas leis civil do país, dizia assim, rezava assim nas leis, né, na Constituição de cada país, que mulher não teria direito de votar também, não poderia ser votada. Então, quer dizer, ela não pode exercer nenhum cargo. Era assim. Político. Então, o que aconteceu? As guerreiras, o movimento que foi levantado naquela época... A mulher só era alguma coisa se casasse. Não, espera aí, deixa eu mexer na parte eleitoral, porque tudo tem que ir de acordo com as coisas, né? A mulher também não recebia carta de motorista, não podia ter a sua carteirinha, dirigir. Não sei. Ela podia até ser proprietária do carro, mas tinha que pagar um motorista para dirigir. A mulher só podia brincar se fosse com boneca. O homem era com bola, com carro. A mulher não. Isso aí, essa base aí. Agora, mas Ruth, quando eu era criança, eu tenho hoje 66 anos, eu estava na Praça do Caxias ali, e uma coisa que era proibido naquela época aqui no Brasil, mulher andar de bicicleta. Eu lembro que a primeira mulher a andar, não sei se ainda está viva ainda,
A primeira mulher a andar de bicicleta na cidade de Marabá, e foi o maior escândalo, foi a Sucena Gabi. A Sucena, aquela que vinha de Tacacá, ganhou na loteria esportiva, né? E foi morar em Belém. Mas ela foi a primeira pessoa aqui na cidade, aqui no município de Marabá, a andar de bicicleta. Então, quer dizer, havia restrições, muita coisa proibindo a mulher. A mulher foi se libertando disso até chegar à maior libertação. Não era o desquite foi só uma preparação para o divórcio. Nós estamos falando dentro das leis, de acordo demorava, parece que o mínimo era 2 anos, né, para divorciar. Não havia divórcio, foi outra conquista. Ou também. era o desquite? Era só era desquite, desquitava, mas não podia casar. Mostraram o casamento de pessoas que eram casadas aqui, artistas casados aqui, e naquela época, estou falando, casado aqui no Brasil, separou, ia bem aqui, né, no Paraguai. No Paraguai, aí no Peru, na Bolívia, ia lá, marcava o casamento, no mesmo dia chegava e casava, e já voltava já com o documento, e esse documento valia. Aqui no Brasil, quando chegou o divórcio, aí o pessoal gritava assim, graças a Deus o divórcio chegou, né? Quem queria se libertar do seu casamento, porque havia pessoas que separavam e ia viver com outra pessoa. Queria legalizar, mas não podia. Sem casar, né? Então é isso. É uma das coisas que eu falo assim, olha, o interessante, gente, é você... O que é que Deus quer de você? É que você tenha uma família sadia, uma família abençoada, uma família dentro dos conformes social, das leis de Deus e das leis do teu país, né? Porque se nós seguimos a Deus nas suas leis e as leis do país, nós não teremos problema, né? Porque se o homem não quer, ou ele quer viver com amantes, com namoradinha aqui e acolá, porque tem homem que ele demora a amadurecer, diz que é o homem chamado Pertepan, né? Ele não tem responsabilidade. Nunca ele cresce. acha que ele é criancinha, adolescente. É porque ele faz parte dos 7 anões. Aí ele quer viver com uma aqui e outra lá, é melhor ele não casar. Ou então, se ele quiser divorciar, é melhor do que ficar deixando a mulher sofrendo ou querendo enganar uma e outra. Porque tem uns que quando sai pra rua, ele tira a aliança, né? Esconde, para dizer que ele é solteiro. Então, na Torá mesmo, a gente vê que o homem ele é propenso ao pecado. Não é à toa que o Eterno mandou ele usar tzitzit, Kipá, talite. O talite, tudo isso é para proteger do pecado, porque o homem ele é propenso a isso. E o Eterno não mandou a mulher ter proteções. Não, a mulher não precisa. Não precisa, mas o homem... para estudar a Torá, que a gente bota um lenço na cabeça. O tefilim você coloca aqui, tem uma caixinha debaixo do braço, que é o Shema. Que pega no coração. Vem para a cabeça, mas aqui na testa. E pega aqui na testa. É para ligar o que? A mente. Mas essa do braço, ela vai ficar no coração aqui. Na caixinha debaixo do braço. Começa daqui, porque essa tira de couro que enrola aqui, aí tem um Shema até chegar aqui na caixa. Dentro da caixinha tem outro Shema. Então fica aqui quando debaixo do braço. abaixa o braço, fica no coração. Porque a mente e o coração, ela tem que estar junto. Porque, na realidade, eu já fui pecador. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus manda usar o tefilim? Colocar o tefilim. Sabe por quê? Porque é por esse lado, o lado esquerdo, que entra os espíritos do pecado. A gente sente ele chegar. Né? Quem tem sensibilidade espiritual, como eu sempre tive, foi natural isso em mim, aí eu sentia chegar aqui. Por exemplo, existem forças espirituais que chegavam perto de mim e me davam aquela força para brigar. Vixe, eu ficava valente, mas aí que você tem que ter o autodomínio, senão você faz... né? Você faz coisa que depois você não consegue nem mais se arrepender, porque se arrependeu tarde. Você tem que aprender a se controlar, mas dentro de cada pessoa... Por que nós estamos falando dessa ideia do casamento? Porque a Bíblia fala, Ruth, lá na Bíblia, está falando em Jeremias, eu vou dar uma olhada aqui, Jeremias 31,
É onde Deus casou com Israel. É. Até agora as pessoas não sabem, Israel é isso, é aquilo, outro, tal. Mas por que que esse amor de Deus com Israel? Deixa eu dar uma olhada aqui. Jeremias 30, 31. Também a gente vê aqui aonde Deus casou. Ele fala de um casamento, né? 30, 31. Naquele tempo, diz o Senhor, Jeremias 30, 31. Cadê o 31? Tá aqui. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quer dizer, uma nova aliança ele vai fazer com quem? Com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não com as nações. Né? Aí o 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque uma aliança tem que ser das duas partes. Você vê aí que o próprio Deus, ele fez aliança com o povo, né? Com o caso de Israel, quando tirou do Egito. Mas só um cumpriu, que foi o Eterno. Porque ele é fiel à aliança dele. Ele traiu o Eterno, foi adorar outros deuses. Aí quebrou a aliança. Você está assistindo aí o programa? Pegue sua Bíblia em Jeremias 31 e o versículo 31. E você vai ler, você vai entender que Deus casou com Israel. É um casamento. Essa aliança é um casamento que está falando. Aqui é um casamento. Esse casamento, Ruth, ele tem validade. Porque o Eterno promete, através disso, ele chama de uma nova aliança. Porque se prega em uma nova aliança, mas essa nova aliança não é o que está escrito, que Deus falou. Jeremias 31, versículo 31. Ele fala que casou com Israel. Casou. O casamento, a aliança que Deus fez com Israel, é por isso que você vê Israel sendo atacado, toda hora ataca, e aquela guerra, e vem sofrendo. Mas Deus sempre está com Israel. Sempre está com Israel. Porque a Bíblia que diz isso, Ruth. Mas aí... por exemplo, assim, na realidade, Israel não é a noiva de Deus. Não. Israel é a esposa de Deus. Ele já casou, né? Ele já casou, porque ele disse que fez uma nova aliança. Mas quando ele diz aí com os vossos pais, que quebrou a aliança, porque eles deixaram de servir o Eterno, deixaram de cumprir os mandamentos e foram atrás de outros esposos. Quebrou a aliança. Aí quebrou a aliança. Assim também muitos casamentos dos nossos parentes, homem e mulher, também tem quebrado, porque a mulher tem procurado ser sábia, mas o homem foi atrás de servir outros deuses, outra esposa, outro... Mas voltando aqui, eu quero relembrar aqui para as pessoas que estão assistindo o programa, que Jeremias 31, versículo 31, eu vou seguir a risca mais alguns versículos, começando do 31. Eis aí vem dias, diz quem? Hashem, o Eterno, o Criador, é Deus. Em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Deus fala de uma nova aliança não com as nações, mas com duas casas. Casa de Israel e casa de Judá. Você está na casa de Israel ou está na casa de Judá ou está nas nações? Porque existe aí 3 parâmetros diferentes. A Torá, ela explica essa parte aí. Ela cita que uma é os homens, eu não sei se é Israel. Judá já é a mulher, porque elas que ficam em casa e ensinam seus filhos. Mas, Ruth, mas aqui, o que nós estamos falando aqui é a afirmação da nova aliança de Deus com Israel, que são as duas casas, né? Duas casas. E isso para frente, lá em Ezequiel 37, lá vai explicar melhor sobre essas duas casas. Mas diz assim o versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, e não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Quer dizer, ele casou. Eterno casou. Israel é a esposa de Deus. Né? Israel é a esposa de Deus.
Aí você que disse que você quer. Você quer ser noiva ou quer ser a esposa? Hã? Porque tem o livro de Oséias, que o livro de Oséias é um mistério muito grande. Essa esposa é Israel. E quantas vezes ela foi vendida, o Senhor teve que comprar, trazer de volta. O livro de Oséias. Chama ela de prostituta. Um dia nós fomos. Nós vamos fazer aqui. Nós até tocando a gente para falar sobre Oséias, nós vamos falar e explicar o que aconteceu. Porque as pessoas dizem, não, isso aqui é a igreja hoje. Não é. Não tem nada a ver com a igreja. Isso tem a ver com Israel, que é a esposa de Deus. Agora, já tem outro grupo aí que defende a noiva de um cordeiro, né? É totalmente diferente do que está na Bíblia, porque a Bíblia fala do original, que é a esposa. Então, se Israel é a esposa, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é o esposo, né? O esposo, é diferente. Agora veja o que diz aqui o versículo 33. Porque esta é a aliança, aqui ele vai falar da nova aliança, o que acontecerá. O que Deus está levantando nos últimos dias, pregadores assim como eu e muitos outros que têm coragem de ir ao no rádio, na televisão e propagar essas verdades, porque eles não pregam isso porque não sabem. Para você saber, tem que ir lá nos livros antigos, como nós fomos, de Israel, fazer tradução, transliteração, para entender. Nós temos um livro aqui do Ariel Shlomo Arquiva. Esse livro aqui tem quase 3.000 anos. Nós temos um livro aí dos punhos de Abraão. Essas coisas que nos garantem segurança para explanar isso que nós estamos falando. Aí o que diz aqui? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis e também no coração lhe escreverei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Quem é o povo de Deus aqui? É aquele que tem as leis de Deus e pratica, que está no coração. Né? É o que nós pregamos todo dia, gente, te desperta para a lei. A salvação, a santidade está na palavra de Deus, que é os mandamentos de Deus. O Deus dos 10 mandamentos não morreu, suas leis não morreu. Não seja iludido, porque você está no mundo de ilusão. É o mundo de ilusão, Ruth, é onde nós vivemos. Aqui é a ilusão, a alucinação, aqui é cheio de mentira e poucas verdades. Mas a verdade de Deus está na Bíblia. Não entende quem não quer. Mas veja o que ele diz. Porque esta é a aliança. Ele diz assim, quando eu fizer aliança com a casa... o interessante, Ruth, que você tem que conhecer Bíblia mesmo. Porque ele já fala aqui da aliança com a casa de quem? De Israel. E cadê a casa de Judá? É porque houve uma... divisão. União. Uma união. Aí ele passa a chamar, não casa de Judá, passa a chamar casa de Israel, que representa Israel e Judá. Aonde está escrito isso? Lá em Ezequiel 37. E ele diz que não serão mais duas, mas uma só, né? É isso que eu estou falando. Há uma infusão, uma conexão das duas casas, aonde ele vai chamar de casa de Israel. Lá em Ezequiel 37, quando ele vai distribuir as terras para as tribos, a partir do 37 em diante, que ali está toda a verdade, está arrebatamento, está quem vai ser arrebatado, os que vai ficar por aqui chorando, né? Porque se perderam por causa da ilusão. Não buscaram o verdadeiro e foram atrás do falso, né? Mas aqui diz assim, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais lembrarei. Quer dizer, quando acontecer a nova... Por isso que eu digo que a nova aliança que se prega aí não é a nova aliança que Deus está falando aqui. Porque essa que Deus vai fazer com a casa de Israel, ela não vai ser preciso ninguém. Quem está servindo ao Senhor, seja o homem, seja a mulher, servindo ao Senhor, aqui é que acabam as religiões. Vai ficar só a casa de Israel. Não precisa mais ninguém ensinar a ninguém, né? Não precisa mais eu te ensinar de Deus, nem você falar de Deus para mim, porque ele diz, o próprio Deus, saiu da boca dele, é profecia que ainda vai acontecer, ele diz que até as crianças, em outras versões, criança de peito, saberá quem é Deus.
Nós estamos falando aqui para milhões de pessoas, ninguém sabe até o alcance da internet, até de outro país, mas muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem Deus, não sabem o nome dele, não guardam seus mandamentos, porque não ensinaram isso para eles. Né? Falta de ensinamento. O que é que Deus reclama? O meu povo se perde por falta de conhecimento da minha palavra. Se você faz parte e sente que é parte de Deus, que é povo de Deus, por que tu não guarda os mandamentos? Por que tu não aprende o nome dele? Por que você não pratica aquilo que Deus manda? É aqui que está falando a nova aliança. A gente não ia nem falar nisso. Mas é o casamento. É o casamento. O casamento é feito aqui na terra. Não é depois que morre, eu vou voar para o céu, porque os anjos vão me levar para o céu. Não, você não pisa nem lá. O que tem prometido de Deus para nós é a Jerusalém terrena, que vai ser restaurada no terceiro templo e aonde nós vamos congregar aqui na terra. Porque Salmo 37 diz 3 vezes, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Aí o pessoal fica inventando essa história de céu para chamar Deus de mentiroso. Pesado isso, viu? Mas quem lê Bíblia vai entender. Agora fica lendo só o último livro lá, o tal do Novo Testamento, e acha que aquilo lá é tudo, e não é. Não. Nem faz parte disso aqui que nós estamos falando. O Novo Testamento foi feito por Roma e Grécia, né? E o próprio Yeshua Jesus não conheceu esse Novo Testamento, porque quando ele morreu, não havia evangelho para ser pregado. Ele morreu antes, né? Se você pegar a história e for estudar direitinho, Jesus pregava Torá, ensinava isso que nós estamos ensinando, porque ele era um judeu, e Yeshua, sim, era um judeu, e ele praticava judaísmo, a ponto que a mulher encontrou com ele, Rabi, sabemos que tu é mestre. Então era um oficial do judaísmo da época, e 20 vezes aparece no Novo Testamento ele pregando só em sinagoga. Ele nunca foi em outra religião pregar. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Você aprende essas verdades estudando judaísmo de verdade. Vamos para frente? Vamos para frente? Vamos fazer a oração? Vamos fazer a oração. No nosso livro chamado Sidu, que diz assim: a bênção da cura. Cura-nos, eterno, e seremos curados. Socorre-nos e seremos socorridos. Baruch Hashem. Pois que tu és o objeto de nossos louvores. Restaura a nossa saúde. Concede-nos uma perfeita cura a todas as nossas feridas, pois tu és Deus, Rei, médico, fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, eterno, que cura os doentes do teu povo Israel. Abençoa, eterno, nosso Deus, este ano e todos os produtos de nossa colheita. Sobre a terra, traz fartura. Pela tua bondade, abençoa o nosso ano como todos os outros anos abençoados. Pois tu és Deus da bondade, benfazejo, que abençoa os anos. Bendito sejas tu, eterno, que abençoa os anos. Faz soar o grande chofar para nossa liberdade. Ergue o estandarte para juntar os nossos dispensados. Reúne-nos logo a todos os 4 cantos do mundo, para que a nossa terra seja bendita. Tu, eterno, que reúnes os dispensos de teu povo, Israel. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Quero mandar um abraço bem forte, pessoal da Saimania, Evandro Vale, nosso companheiro aí de luta, repórter policial. Quero mandar um abraço bem forte para o Célio Miranda, Pedro Borges, lá no salão, dos maiores salões de Marabá, né, de beleza, para o Maurino e o Mauro Magalhães, João Freitas, também para a Eliane Belo, Francisco Arraes, a Marla, o Cleuto, o Kel, Osinei, Cristina, Keneide, né, e José Camelô, e também para você, Paulo Roberto, juntamente com a Jorge Beles, Miguel Cassebe, Vanderlei Mota, né, amigo da gente, o Wilson, né, o Wilson lá do Irapuru, da época do Irapuru, lembra dele? Hoje ele é evangélico. Na realidade, gente, para todos vocês que assistiram, o que está assistindo o programa, ou vão assistir, a gente deseja que esse dia seja um dia repleto de paz, de amor, de carinho, que você possa conseguir vitória. Também estou alegre porque dia 27 chega minha filha, né?
e vai vir com o esposo e trazendo também os seus 2 filhos, né? Uhum. Vem passar um dia com a gente aqui, vai ser um movimento que a gente vai fazer, um movimento muito grande e religioso, a gente não vai divulgar aqui no programa, mas nesse dia já estou me alegrando porque é importante a gente ver a tua família nos pés do Senhor, né? Uhum. Para o Hashem? Baruch Hashem. Vamos para Torá? Para Torá. Vanice, ela fez aniversário ontem, foi? Parece que foi ontem, aniversário Se eu dela. soubesse, Vanice, ia lá na tua casa comer bolo. Quem vê isso que come, hein? Mas eu como, pô. Mesmo? Rapaz, eu sou um tipo de diabético que eu tiro férias. Uhum. No aniversário, assim, abençoado, até brigadeiro eu como. Como? Porque, na realidade, a minha diabetes A tua? é minha, porque eu sou portador dela. Eu controlo ela. Você vê quantos... Tem mais de 2 anos que eu não compro aquelas paletinhas de medir. Eu já sei quando ela aumenta pelo que eu como. Tudo que... Olha, se você prestar atenção no teu corpo, ele avisa. Avisa quando a pressão sobe, quando a diabetes sobe, o colesterol. Quando você levanta de manhã assim meio tonto, pode tomar remédio para... Se cuida, porque a colesterol está alta, o triglicérido, né? Então a gente já tem essas matemáticas, esses conhecimentos, e a gente corre, toma um chá, toma um remédio ali, e ó, porque o pobre é assim, moço, o pobre tem que se virar, tem que começar a tomar até essa fogueira. Vamos lá para o capítulo 4. É muito assunto, eu estou separando aqui um pouquinho para a gente pegar os mais. Mas quem foi que mandou nós falar de casamento? Pois é. O mais assim que interessa para muita gente, para nós mesmos, porque é muito. Aqui, durante esse sábado, nós vamos estudar 5 capítulos. Tem dia que é 6, só durante o sábado, né? E durante a semana a gente está falando aqui um pouquinho aqui, outro ali, não é tudo. Você que está assistindo o programa, no sábado a gente estuda um capítulo, 5 capítulos, né, que é a paraxá toda, a lição toda, palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, letra por letra, ainda tem as guimatrias das letras, e aí a gente vai revelar o que está escondido por trás da palavra de Deus, porque essa aqui é a palavra escrita, mas tem a oral. E a oral, só quem tem é nós, né? Só o povo judeu, tem Talmud, Zorra, né? Eu estou lendo um livro ali, moço, que... Eu vou te falar uma coisa, se você não investir em você, a tua alma não cresce, não. Não, é 5 capítulos e o primeiro versículo. Quase disse 6. O Eterno. Só um versículo mais. 5 capítulos para sábado, né? Nós estamos falando de estudo na sinagoga, né? Eu às vezes falo aqui de Cabala, eu falo das forças espirituais, mas eu sei dividir. O estudo da sinagoga é Torá, nós ensinamos Torá. Agora, eu tenho um lugar na minha casa onde pratica Cabala, esse estudo, das pessoas que me procuram sobre Cabala, eu atendo aqui em cima. E a gente vai, conversa, e tem um lugar reservado para a gente conversar a respeito da vida espiritual daquela pessoa. É revelado para a gente passa para a pessoa, né? Isso aí é Cabalá. Quer dizer, a Cabalá não tem nada a ver com o judaísmo. A gente utiliza o alfabeto hebraico do judaísmo porque é a língua do Hashem, a língua universal, a língua dos anjos, a verdadeira língua dos anjos é o hebraico. Né? Não é essa que tem por aí, não. Cuidado. Tem outros anjos aí que usam uma linguagem diferente, que não é hebraico. Para o Hashem. O versículo 9 do capítulo 4, que diz assim: E será caso não creia também nestes 2 sinais, e não ouvire a tua voz, tomarás das águas do Nilo, e derramarás no seco, e as águas que tomarás do rio, tornar-se-ão sangue no seco. E disse Moisés ao Eterno: Isso é uma das pragas, né? Eu não sou um homem eloquente, nem de ontem e nem de anteontem, nem desde que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua.
E disse o Eterno para ele: quem coloca a boca no homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou aquele que vê ou o cego? Não sou eu o Eterno? E agora vai-te, e eu estarei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Disse: rogo, Senhor, envia por meio de quem hás de enviar. E acendeu-se a ira do Eterno com Moisés e disse: certo, Arão, teu irmão, o levita, eu sei que ele falará, e também ei que ele sai ao teu encontro, e te verá, e se alegrará em seu coração. E falarás para ele, e porás as palavras na sua boca, e eu estarei com a tua boca e com a sua boca. Ensinar-vos-ei o que haver de fazer, e falarás ele por ti ao povo, e servirá ele para ti por boca. Coisa E bonita. tu serás para ele senhor. E esta vara pegarás com a tua mão, com a qual hás de fazer os sinais. Ele tinha uma vara, né? É. E através dessa vara, ela é chamada na Kabbalah de baqueta. A baqueta, ela tem uma pedra na ponta, deixa eu ver, uma pedra de quartzo, e um fio de cobre e um imã, e nela está escrito o nome do Eterno em vários idiomas, que é o de Revavé, né? E, então, era isso que era chamado de cajado. O cajado não é o cajado que eu estou falando. O cajado que eu estou falando é o chamado baqueta. Moisés recebeu um cajado de safira, que tinha também o nome inefável. Porque esse cajado que Moisés andava era o que era de Adão, né? De Adão. E veio passando. Veio passando de geração, e depois de Moisés, ele continua na Bíblia. Se você vai caçando devagarzinho, procurar, você vai achando onde está esse cajado. Porque esse cajado, Ruth, o povo hebreu, eles achavam que aquele cajado de Moisés era mágico. Ele não é mágico. Não. Quando se trata da baqueta ou do cajado de Moisés, significa que era um cajado que direcionava as energias. Por exemplo, a gente faz um cajado, uma baqueta feita de madeira, de marcela, tirada na quarta-feira pela manhã, e ali você pega aquela vareta e consagra ela ao Hashem, mas tem que saber fazer as orações. Em hebraico, aquela vareta ela é consagrada, então com ela você domina as forças de demônios, tanto esses da terra como os não nascidos, que vêm. E bastava eles olhar para Moisés, eles via nas mãos de Moisés o cajado, a baqueta, e ali estava o nome do Eterno. Então, por que eles não enfrentavam Moisés, os espíritos não enfrentavam Moisés cara a cara? Porque ele tinha as suas proteções. Esse cajado de Adão foi parar na mão de Moisés, assim como a roupa que o Eterno fez, as primeiras vestes de Adão e Eva. A de Adão ele foi parar na mão de Jacó, quando Jacó se preparou para enganar o pai, né? Ele vestiu as vestes de Esaú, mas aquelas vestes eram uma veste que ele pegou, que o Eterno fez e deu para Adão. Né? Então, existem muitas relíquias dentro da Bíblia, mas está lá no Museu de Israel, essas coisas todas, né? Que nós estamos falando aqui. Quem for em Israel, procure ir no museu lá de Israel, onde você vai ver os ossários dos profetas, dos personagens bíblicos, está todos lá, o ossário. Outra que é um mistério também, porque aqui quando ele fala que ele não pode falar, que ele é pesado de língua, que ele diz que tem a língua pesada, mas o Eterno diz, o teu irmão levita, eu sei que ele falará por ti e ele vem ao teu encontro, porque Moisés estava em Midian, onde o Eterno fala com ele lá no monte, né? Mas
Arão estava no Egito. E o Eterno faz meio deles virem se encontrar no deserto. Ruth, Fala com ele lá e manda ele vir. Fala com outro, manda ele ir. Aí eles se encontram. essa comunicação espiritual é só para os escolhidos. Só para os escolhidos. Muita gente, em vez de ter visão, está tendo a visagem. É porque falta... Todos nós temos direito de ver as coisas espirituais, mas precisa de consagração, santidade. Mas mesmo aqueles que não se consagram, que trabalham na magia, na feitiçaria, eles também têm dons. Aí eles têm um dom para ver as coisas de Deus e ver as coisas também da parte de Deus, mas que é da esquerda, né? Porque a gente divide as forças espirituais assim, da parte de Deus, da direita, e da parte de Deus, da esquerda, mas tudo é dele. Tudo. Ele está debaixo. Todos nós estamos debaixo do comando dele. Por que os espíritos respeitam a gente? Porque no judaísmo a gente já começa a conhecer o nome de Deus para ter esse escudo e fortaleza. Porque ele diz que ele é nosso escudo e a nossa fortaleza. Socorro presente na hora da angústia. Então, quer dizer, a Torá mostra que para nós, aquele que conhece o nome dele já está escrito no coração. Quando eu vou expulsar um demônio, eu não preciso chamar para o Eterno, não. Eu já vou na autoridade da unção do nome dele que está no meu coração. Aí os espíritos não aguentam. Porque falando de coração, o Deus tem que estar no seu coração. Quando o povo saiu do Egito, que Moisés subiu ao monte, passou 40 dias e 40 noites para receber a Torá, porque muitos dizem que é os mandamentos, 10, ele só bota o 10, né? No entanto, em 613, ele recebeu foi a Torá. Eles dizem, não, bora fazer um Deus, porque o costume do Egito era adorar animais, né? Quando eles procuraram na mente dele, qual seria o Deus? Na mente deles tinha um boi. Quer dizer, nós temos que ter o Eterno, o Deus ao qual nós servimos. Qual é o Deus que você serve? Aí, lá qual é o que está no teu coração? Na discussão deles para fazer lá o Deus deles, para idolatrar, vamos fazer, porque no coração deles tinha um ápice, né? Que é o boi ápice, que era o Deus deles. Vamos fazer um boi. Aí outros disseram, não, vamos fazer um bezerro, porque o boi pode morrer e o bezerro vai demorar a crescer. Aí os idólatras, porque são cegos, surdos e mudos para Deus. Aí eles fizeram o bezerro de ouro. Então, você está rindo. Porque se você fazer o boi, ele pega mais ouro, então não ia ficar nadinha. Mas era uma nação. Uma nação não, era a nação de Israel, com 70 nações que estava colaborando. Agora teve um povo de Israel que não colaborou. Foi a tribo de Levi e as mulheres de todas as tribos não colaboraram. Por isso que o Eterno tem essa tendência, esse apego com as mulheres, por causa disso, porque elas rejeitaram o bezerro de ouro. E não deram ouro. Eles tinham tudo, saíram do Egito, não saíram pobres, não. Eles quebraram foi o Egito. Se eles tivessem consciência, porque quando eles saíram com a mente de escravo. O que é que o escravo sabe? Nada. Só o que manda, vai, vem, aí ele vai. Mas eles não sabiam como fazer com ouro, né? Porque era o começo na terra prometida. Então eles pegaram e jogaram tudo fora. Porque o bezerro que eles fizeram para adorar, Moisés pegou e jogou lá e destruiu tudo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu conheço um Deus ciumento, ditador e radical. O Eterno não divide. O amor que ele tem por ti não divide com ninguém, não. E nem quer que você divida. Se ele te ama mesmo. Você que foi escolhido ou escolhida por ele, se ele tem esse amor por ti, zele. Porque ele é radical. É aquele que não aceita invenções. Aí o povo de Israel vai e cai nessa conversa de fazer um Deus. Aí que é a traição. Ruth... E da mente, porque quem tirou eles do Egito foi o Eterno. Aí eles botaram para a imagem lá. Dizia, foi ele que nos tirou lá do Egito, da escravidão. Ele abriu o mar, tá aqui o bezerro de ouro. Todo mundo prostrado adora. Quem não prostrasse, ele matava. Mas eu quero dizer assim, Ruth, o tanto que é interessante essas histórias que nós estamos contando aqui da Bíblia, porque desperta nas pessoas a fé num Deus único, né? No monoteísmo. Por exemplo, judeu.
precisa de outra religião? Não. Não. O israelita precisa de outra religião? Não. Precisa de outro Deus? Não. É nós, quando nós, como descendente, ascendente Mas tem do gente que israelita, pensa quanto mais, melhor, né? E, no entanto, só um, ele manda em todos. é mais falta de conhecimento. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por exemplo, assim, nós nascemos católico, apostólico romano. Depois passamos a ser evangélico e quando conhecemos o judaísmo, nós vamos ver que o nosso sobrenome está lá na lista deles. Dos sobrenomes dos descendentes de judeu aqui no Brasil. Né? De 4 brasileiros, 3 é descendente e não sabe. Quando nós descobrimos isso, nós já temos a nossa religião, nós já temos o nosso Deus. Abandonamos os deuses e passamos a seguir quem? Só um. Que a Bíblia, quando a Bíblia fala Shema, Israel, Adonai, Echad. Está se falando, olha, ouve Israel, o Eterno é um. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. O Eterno é um. Só ele, não existe outro não. E outra coisa, a Bíblia diz que Deus não é homem. Ela diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus não é homem, por que eu vou correr atrás de homem? Para me salvar, para me libertar, para mim, não. Ei, quando a gente vê as pessoas assim, como a gente vivia antes, a gente vê a falta de conhecimento. Deus disse, meu povo se perde por falta de conhecimento. Me deixa para correr atrás de outras coisas. Lá no Novo Testamento tem uma passagem lá que diz que eles deixaram de seguir a criatura, deixaram de seguir o Criador para seguir a criatura. Então aí está a maldição sobre os malditos. Deixaram, tá no Novo Testamento. Mas vamos para frente. Baruch Hashem, Baruch Hashem. A hora passa. Quero dizer para você, meu amigo, que tudo que você ouve aqui no programa Nossa Terra tem base bíblica. E se você se zangou com alguma coisa que nós falamos, eu peço... Pega a Bíblia também. Desculpa, acompanha a gente, pega a sua Bíblia, vamos folhear ela, venha. Porque tem uns pessoais na internet aí que estão esculhambando, eu já estou com raiva desse povo. Está esculhambando os pastores, a liderança religiosa, e a gente vê que o cara não tem conhecimento, até a maneira dele falar, sabe? Tudo errado, o que ele fala. Assim, em termos de falar mesmo, coisa normal, o cara fala errado. E não tem conhecimento bíblico, e diz que Deus mandou ele falar aquilo. Deus não fala errado. Bora para cá? Versículo 9, vamos falar sobre os comentários. Latim Paiva, Latina, Ilha Martins Frias. Bom dia a todos vocês que entraram agora. Você é teu parente, né? Meu primo. Um abraço para você aí. É o William Martins, Frias. É teu parente. Versículo 9. Água do Nilo. Como o Nilo era também um deus para os egípcios, a transformação dessas águas em sangue serviria para mostrar que quando Deus pune uma nação, ele primeiro prova que seus deuses são fracos. Porque, Ruth, o que acontece? O nosso planeta Terra está dividido em 4 partes: norte, sul, leste, oeste, né? Norte, sul e leste, oeste. Cada fatia dessas 4 divididas, tem um principado, potestade que domina aquela área. Por exemplo, cada espírito, cada demônio, eles têm os seus príncipes, principados, os seus reis que dominam eles. Mesmo esses espíritos que são trevosos, eles têm alguém que domina eles fazem parte de um exército de um principado, potestade, então, dos dominadores do ar. Na realidade, Ruth, quando o Eterno permite que aconteça por causa dos pecados das pessoas que está crescendo cada dia mais, aonde essas forças contrárias ao homem, não a Deus, vão reinando com o tempo, mas uma hora ele vê que tem que ajudar aquelas pessoas porque elas estão sofrendo bastante, então ele entra na batalha. Quando ele entra na batalha, o Eterno, o que ele faz? Ele derrota o Deus que estava dominando aquela região, aquela nação. Por exemplo, o rei Salomão foi o rei mais sábio do mundo
E o que ele fez, até hoje os governantes não conseguem fazer, que é prender esses principados, potestades, dominadores do ar, que rouba a prosperidade da região. Então, ele como monarca da época, ele tinha conhecimentos espirituais e o que ele fez? Deus coloca na mão dele, pega, terceiro templo é tu que vai construir, mas não use ferramenta, ferramenta de aço, não coloca nem nas colunas aço. E ele foi fazer. E aí, ele era engenheiro, ele tinha curso de engenharia na época, e ele tinha que fazer aquilo do jeito que Deus mandou, para que Salomão construísse aquele templo, o maior templo da história daquela época. Mas ele foi fazer. E ele pegou os principados e potestades, prendeu e botou para trabalhar. Que foi o rei na terra que já fez isso? Nem o pai dele não fez isso. Então, o conhecimento te liberta. O conhecimento te dá sabedoria. Eu estou lendo um livro aqui do Ariel Shalom. Já tem vários livros dele aí. Ele tem 22 livros, até mais, eu acho. Já tem uns 2 anos que eu comprei esses livros dele. Mas a gente, cada vez que vai lendo, a mente da gente, o conhecimento, a consciência da gente vai crescendo e entendendo esse mundo. Mas o que é que diz a Paraxá? Versículo 10. Não sou um homem eloquente. Além da gagueira, que muitos falam que ele era gago, Moisés argumentou que, como havia saído do Egito ainda jovem, também o idioma egípcio que ele falava não fosse o suficiente para expressar-se perante o faraó. Quando ele fugiu, ele tinha quantos anos? 40, né? Ele passou 40 na casa de faraó, onde ele casou, teve filho, né? Não. Quando ele na casa de Jetro. Pois é. O sogro dele passou 40 anos. Quando ele saiu. É porque quando a gente vai totalizar a idade. Em Midian, ele passou 40 anos. A idade dele, Ruth, deu 120 anos. Pois é, mas com a vida dele. Mas quando quando ele saiu, já saiu ciclo com 80. de 40, pois é. Ele começou o ministério dele com 40 anos. 80 ele passou anos. em Midian 40 anos. Então, o idioma do Egito, ele já não estava muito. Ali ele estava achando que não era o suficiente para ele se expressar. Porque, na realidade, Ruth, ele com 80 anos, a Bíblia diz que ele não tinha perdido a luz dos olhos. Né? E ele foi chamado para tirar o povo do Egito, para fazer a missão com 80 anos, quando ele estava em Midian. Você pode observar uma coisa, um homem de 80 anos hoje, se ele é um líder religioso, ele já aposentou, jubilou. Já. Porque ele não é funcionário de Deus. Porque Deus não jubila ninguém, não. Na realidade, o que acontece? Moisés, com 80 anos, recebe a missão. E nessa missão ele tem 40 anos. Quando chegou 120, aproximando de 120 anos, ele tinha escolhido Josué como seu sucessor. Mas a Bíblia diz que a luz dos olhos dele não tinha apagado. Ele via, ele escrevia, ele lia, ele costurava, ele colocava uma linha no fundo de agulha. Ele fazia isso. Então, a prova que Moshe, o Rabino Moshe, ele concluiu a missão dele. Essa semana nós estávamos estudando sobre quando a mãe dele teve que botar ele numa cesta e botou no Nilo, né? Aí disse que ele sairia das águas. Aí disse tudo dele foi com água, né? Ele teve, para salvar a vida, ele teve que ir pro Nilo, na água, né? Depois, ele não entrou na Terra Prometida por causa das águas também. Não, mas a babá que cuidava de Moisés, ela colocava água na bacia e botava o menino dentro da bacia para banhar. Ia cuidar de outra coisa. Quando voltava, ele já tinha dividido as águas. Um lado da bacia estava seco e o outro lado com água. Isso é a história que conta no Judaísmo. Mas eu acho que isso é brincadeira. É brincadeira. Mas tudo foi com água. Tudo foi com água. Porque a palavra Moshe no hebraico, ela significa tirado das águas. E tirado das águas é o quê? Estava na água. E ele foi um homem, ele tinha gratidão por tudo que você acha que a terra não tem vida ou a água, né? As primeiras pragas que veio, ele não se atreveu a fazer, porque a água do Nilo, não foi ele que fez ali,
para vir a praga, né? Vê se tu consegue ler aquele nome de cima. Latim, Paiva. Aí, porque ele tinha gratidão ao rio que prometeu ele ali, o rio Nilo. A terra também, ele não se atreveu a amaldiçoar a terra para vir a praga, porque a terra foi que escondeu aquele egípcio que ele matou. Quando, depois lá adiante, que o rei de Midian tenta amaldiçoar o povo hebreu e o Eterno não deixa, Balaão manda ele jogar mulheres bonitas. O Eterno, para castigar a terra de Midian, manda que exerça ali uma guerra, né? Que forme uma guerra. Ele também não se atreveu a obedecer o Eterno nessa parte. Ele mandou Josué, porque ele disse que tinha gratidão pela terra que recebeu ele, aquela cidade, né? Então ele não se atreveu, quer dizer, a gratidão, Moisés era um homem que ele tinha gratidão por tudo que o povo fazia por ele, até a terra, a água, diferente. Mas Moisés, ele era um homem culto, ele estudou nas maiores faculdades do Egito, ele era engenheiro, né, engenheiro civil, era vitorioso de diversas guerras, ele tomou várias cidades para Faraó em guerra, né? Então ele tinha um currículo muito grande, por isso que Faraó estava escolhendo ele para ser o substituto dele, não o filho, porque o filho era todo esquerdo, todo cheio de onda. Porque ele era melhor do que o filho dele, e ele via as falhas do filho, né? E se ele colocasse, mas teve que colocar, porque Moisés tinha outro chamado. Tinha outro chamado. Muitas vezes as pessoas chegam assim, aí fala, fulano, tu não estava na religião tal, porque está na religião agora tal. Não sabe o chamado de cada um. Cada um tem o seu cada chamado. tem seu chamado. Eu, na realidade, Ruth, eu fui chamado na época para pastor, mas eu queria ser o porteiro. Eu acho bonito as pessoas recepcionar alguém na porta da E igreja. tem que saber receber, não é qualquer um que faz isso. Mas aí, às vezes que eu ia ficar lá na porta ajudando, aí chegava algumas pessoas e diziam assim, eu vou ter lugar, não é aqui não, rapaz, é lá no púlpito. Porque eu gosto de recepcionar as pessoas. E outra pessoa também só se sente bem no lugar onde ele é bem recebido. O irmão Enoque, tu lembra? Às vezes não conhece ninguém, aí chega e ninguém... A gente, no início da nossa fé, a gente ia ali para a Assembleia de Deus no 13 de maio, quando a gente chegava lá, que ele recebia a gente com carinho. Ô, irmão, a paz do Senhor, como foi sua semana, irmão? A gente estava no começo. Aí, a esposa do irmão Cezinha, que é músico, irmão César, fazia uns bolos lá para ajudar na igreja na época, uns bolos gostosos, assim, fofinhos e tal. Aí a gente ia pro culto, a gente veio da Cidade Nova para 13 de maio, ali na Velha Marabá, para participar daquele culto, porque era bem recebido e tinha um bolo no final. Essa cabeça de ímpio, quando eu era ímpio. Aí a gente ia para lá. Aí teve um dia que eu disse assim, eu não vou pro culto hoje não. Aí eu não sabia se eu ia. Eu digo, não, pai, eu vou ou não vou, porque a gente chega lá tem um bolo. Aí eu falo, não, fica tão alegre quando a gente chega lá. Quando te falta, ele pergunta. E olha que não era dado, não, tinha que ser pagado. Não, nem que fosse pago, mas valia a pena como é que ele dissolvia na boca da gente. Eu nunca esqueço dessas coisas. Então, existia alguma coisa que nos atraía ali, atraía eu, né? Porque eu que era o ímpio. Na realidade, você ainda era mais... a mulher é mais sincera com Deus do que o homem. Aí... Mas a gente teve essas passagens. Chegamos ao final de mais um programa, já vai dar 8 horas aqui no nosso relógio. Eu acho que você já cansou, né? Mas nós temos aí... Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Nós temos aí a assessoria para celular, que é a UTI Cel, aqui no Folha 24, 8, lote 19, ao lado da Saimania, aonde ali tem os técnicos para atender você. Traga seu celular urgente, mas final de ano tem gente que caiu com o celular, quebrou, tanto problema, a gente correram aqui e era gente toda hora aí fazendo troca de peça, ajeitando, mas o celular já sai novo, né? Já. Até com outra capa nova, você muda a figura, aparece, muda tudo, né? né? Então se você quiser embelezar o seu celular, trocar essa capa velha dos pedaços, é feio isso, coloca a capa nova, né? Eu tenho o meu aqui, mas não é que E olha que o celular, em todo lugar que você vai, tem que levar, né? Não, e a gente conhece a pessoa, a gente conhece a pessoa pelo celular.
Quando a gente vê a pessoa, o celular de fulano com a tela quebrada, vai mostrar uma coisa pra gente, parece uma aranha em cima, telhado de aranha. E às vezes a gente nem enxerga direito o que está escrito. Tinha um irmão aqui que ele veio me mostrar e ele era mais velho que eu, e eu ficava assim, como é que esse irmão enxerga aí com essa aranha, telhado de aranha em cima, né? Mas por isso que existe a UTICEL, né? Baruch Hashem? Baruch Hashem, Obrigado por chegamos ao você que está final, assistindo vamos a curtir, gente, muito compartilhar. obrigado. Um abraço para todos aqueles que nós não pudemos. Obrigado pela você participar, por você estar do lado de lá. Nós ainda vamos equipar nosso equipamento aqui para a gente poder ler, né? Porque a gente coloca o celular distante. Aí as nossas vistas não é boa nem com óculos, vale ser óculos, para a gente poder ler quem está participando. Mas a Evanice, quando ela não assiste agora, mais tarde ela vai assistir. Parabéns, Ivanice, pelo seu novo ano, né? Completou mais uma primavera. Se eu soubesse disso, eu tinha falado, era antes, para ela mandar um pedaço de bolo para nós. Mas fique na paz, Evanice, que esses teus anos de vida seja passe dos 100. E você com saúde, né? Mas com saúde, né? Com saúde, dinheiro no bolso e muita paz. Que a alegria ela tem demais, né? Tem. Glória a Deus por isso. Vamos encerrando. Shalom, shalom para todos. Shalom.